Oi meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes, eu sou economista e estou aqui para descomplicar economia e finanças. Como que eu faço isso? Publicando vídeos semanais. Paloma, semana passada você deixou a gente na mão. Sim, meus amores, o pós-Covid tá tão brabo quanto o Covid, mas tô indo, tô viva e me mexendo. Então, hoje falaremos sobre a bagaça da enrolation que foi essa semana. Então, roda a vinheta! E como sempre, temos a participação dela, Master Blaster Ultra Power Caneca Potterheads. Sim, tem todos os personagens, inclusive Hagrid e Edwiges. Tcharam! Tô tão feliz com a minha caneca nova, gente. Continuem mandando canecas. Paloma, como eu faço pra te mandar uma caneca? Tá vendo aqui? Me segue no Twitter, me segue no Instagram, me manda uma DM. Me mandando uma DM, eu te mando meu endereço, meu amor. Você pode me mandar quantas canecas você quiser. E aí eu prometo fazer uma hashtag publi dizendo quem me mandou a caneca, tá bom? Então, sem enrolação, vamos à semana. Gente, eu não escondo que eu sou fã de alguns economistas, né? Não dá pra esconder essas coisas. E aí, sim, eu já estou ali na espera, na expectativa do novo livro do Gustavo Franco, que se chama Lições Amargas, uma história provisória da atualidade. Já tô queirosa para ler, porque para mim esses livros são tipo um romance, que eu vou lendo, acaba em um dia. Ai, ai. E ele deu uma entrevista pro Estadão. Cara, fizeram a seguinte pergunta para ele. O senhor escreve que parece que a economia não terminou. Quando a economia brasileira deixará a pandemia para trás? E vamos à resposta dele. Abre aspas. A observação do livro tem a ver com as noções de tempo que a pandemia destruiu em todos nós. Não apenas o tempo vago que cada um de nós fica no computador em casa, confinado, uma espécie de tempo roubado. Cada um de nós achava que ia demorar menos o sacrifício do confinamento. Isso criou uma imensa metáfora de procrastinação que tem sido o Brasil nos últimos anos. Toda essa fase de reformas e consertos do Brasil já era para ter acabado, mas não, continua encrenca. Essa sensação de tempo desperdiçado, esticado, permite dizer que 2020 virou uma década perdida. E 2021 nem começou ainda, vai começar só em 2025. Fecha aspas. Outra pergunta foi feita. Qual a lição da pandemia para a responsabilidade fiscal? E a resposta do Gustavo foi a seguinte, abre aspas. A responsabilidade fiscal é comparável em importância à defesa do meio ambiente. Se ocorre uma urgência como uma guerra ou uma pandemia, não significa que agora não importa mais a responsabilidade fiscal ou a defesa do meio ambiente. Outros países que lutaram guerras tiveram de encontrar equações de financiamento para a guerra consistentes com a responsabilidade fiscal, com a sustentabilidade financeira do país a médio prazo. É uma tolice completa dizer que isso não é importante. O cálculo das contas públicas é sempre limitado, fecha aspas. E aí, gente, a gente viu o nosso ministro do Meio Ambiente sendo investigado, né, por venda de madeira ilegal, tá bem confuso, né, foi uma fala que o Bolsonaro teve em relação à reunião do clima e depois isso foi totalmente destroçado, como se fosse uma cena fake, e isso está afetando sim o comércio internacional. O próprio Biden já deixou claro que vai impor determinadas barreiras para a importação de commodities brasileiras devido à nossa forma de agir com o meio ambiente, que não tem essa que a Amazônia é nossa e problema. Hoje em dia, né, a gente quer empresa socialmente responsável, então a gente quer um governo socialmente responsável e isso implica o meio ambiente. E para mim o Gustavo deixou isso bem claro. Mas, Paloma, você só vai falar do Gustavo hoje? Não, meus amores, essa semana foi, ó, cheia. Em 2021, a gente sabe que o dólar está operando como uma montanha-russa, né? A instabilidade política que a gente tem, a nossa vulnerabilidade em relação à Covid, tá o ó do borogodó. Para a gente ter uma ideia, em janeiro a moeda chegou a ser cotada em 5,50, 5 dólares e 50, e em maio 5 dólares e 22. Então a gente está passando pelo que a gente chama de pontas de iceberg, a gente está fazendo umas coisas assim. E esse tipo de oscilação é o pior dos mundos.
Por que é o pior dos mundos, Paloma? Porque é impossível você se programar. E aí, isso é óbvio que vai dificultar a viagem ao exterior, que vai dificultar, na verdade, a nossa vida aqui. Por quê? Quem não compra nesses sites tipo Wish, AliExpress, essas coisas? Então o preço está em dólar, você precisa, vai pagar a cotação do dia. E no dia seguinte ele faz... E aí você fica sem saber efetivamente o que vai acontecer. A instabilidade política tá tamanha que, além do Ricardo Salles, né, que eu falei agora há pouco, tá na situação de ter facilitado a exportação ilegal de madeira, ainda tem a CPI que tá bombando, que tá parecendo um Lollapalooza e que tem muita gente mentindo, vai ter gente indo preso. Cara, eu concordo que tem um monte de senador fazendo aquilo de plataforma política, mas eu efetivamente acredito na mudança que vai ser necessária, pelo menos o que o Ministério Público vai ter que investigar, sim. E aí a gente junta isso com o atraso da vacinação, né? Aqui em Volta Redonda, a vacinação dos meus pais, a segunda dose da Coronavac, eles tomaram atrasadas, né? Não foi no intervalo de 21 dias, nem de 28. Eu já tomei a vacina, eu tomei a primeira dose por conta da comorbidade, mas eu fico pensando, sabe, quantas pessoas no meu entorno não tomaram a vacina ainda e estão longe de tomar. E como eu sempre falei, a retomada da economia só vai ser plena com a vacinação de pelo menos 65% da população. E aí, do jeito que a gente tá muito lerdo mesmo. Paloma, mas o que está atrasando a vacinação? Bom, meus amores, a gente depende do IFA vir da China e não aconteceu uma única vez. A gente está tendo problema diplomático com a China, sim. Existem falas que estão sendo ditas e que estão fazendo com que a China fale, então não vou mandar. E aí isso atrasa a vacinação nossa. Então seria aquele momento assim do tipo, fiquem quietos, não falem nada da China. E como eu disse no último vídeo, se você conhecer um chinês, pede desculpa. Diz que o nosso governo é meio bagulho louco e tudo, que a gente ignora. E continua sendo nosso amiguinho, porque não tem outra coisa para fazer. Mas se a gente parar para pensar, essa instabilidade política, né? Que a gente vê ministro sendo investigado, ministro na CPI depondo, uma confusão do caramba, ainda a gente tá vendo uma inflação nos Estados Unidos. A gente tem a nossa inflação aqui que tá em alta sim, que a gente já falou sobre isso, inclusive na alta da Selic, para poder dar uma maneirada na nossa inflação, que eu acho que não fiz nem. Mas continuando. A inflação nos Estados Unidos, né, o índice de preço ao consumidor deles, o CPI, subiu 0,8%. E isso foi acima do que o mercado esperava. Aí é que tá a bagaça. O mercado não esperava essa variação. Então foi meio que um susto. E como eu disse várias vezes, e para quem não sabe o que é inflação, o problema não é ter inflação, o problema é ela não ser controlada. Tá, Paloma, foi acima do mercado e o que pode acontecer? Gente, o Fed, que é o Banco Central lá, vai subir a taxa de juros e isso vai fazer com que o real fique cada vez mais fraco. Simples. Se a gente já tá com o real do jeito que tá, pensa com uma alta de juros pelo Fed. Houston, we have a big problem. E, somando isso, a gente tá com um problema fiscal sério. Isso não é brincadeira. O Guedes anunciou dizendo que vai ter margem ainda de não sei quanto no teto de gastos, biriri bororó. Mas a gente já está registrando um índice de endividamento de 90% do PIB. Então, assim, o próprio Tesouro Nacional já tá estimando que chegue a 87,2% do PIB. Gente, isso é muito preocupante. Isso não é uma questão que se resolve fácil. E aí, se você não tiver austeridade fiscal, aí que não vai resolver mesmo. Então, assim, essa história do fura-teto, não fura-teto, da gente ter tido um orçamento paralelo, da gente não ter uma política econômica bem definida e ver que determinadas coisas estão sendo feitas no trator,
né? Do tipo, igual aconteceu a privatização, igual querem fazer a privatização da Eletrobras. Isso aí o mercado não encara bem. E saiu uma pesquisa em que o índice de confiabilidade do Guedes pelos investidores estrangeiros foi lá para baixo. Os caras não estão confiando mais no Guedes, não é só confiar no governo. Eles não estão confiando na pessoa do Guedes, como se ele tivesse habilidade e competência para exercer o cargo. E aí, para completar, assim, o problema, né? Estamos com problema. Instabilidade política, situação fiscal indo pro buraco. Vamos pensar como é que tá a nossa situação cambial. Cara, com o volume de exportação superando as importações, a gente esperava que a situação do dólar fosse melhorar, que ele tivesse uma queda. Mas a instabilidade está tão grande que nem isso está acontecendo. Então, gente, a nossa situação é muito periclitante mesmo, sabe? A gente está numa instabilidade gigante fiscal, uma instabilidade gigante política. O câmbio não está ajudando. A gente está sendo mal visto pelo investidor externo. E aí alguns vão dizer, problema. Não, cara, eles colocam dinheiro aqui dentro e a gente precisa dessa grana. E a gente não sabe para onde a gente vai, porque ninguém deixou claras as reformas, né? Eu escuto que vai ter uma reforma tributária, sei lá desde quando, né? E nada. E se a gente parar para pensar, dependendo do que for feito, é melhor não fazer mesmo não. Né? Foi o que eu disse, né? As reformas estão na cabeça do Guedes, alguém precisa ir lá, tirar, transformar em palavras para ser votado. Vamos lembrar que 2022 é ano de eleição e o Congresso praticamente para. Então, ou resolve essa bagaça agora, ou resolve essa bagaça agora. E aí a gente teve um respiro. O FMI anunciou, né, que vai implantar um plano de 50 bilhões de dólares para vencer a pandemia do Covid. A ideia, na verdade, né, é que os países do G20 já até reconheceram a necessidade de 22 bilhões de dólares em doações para enfrentar a crise e deixar uns 13 bilhões aí guardados, essas coisas todas, para se precisar de mais. Paloma, para que é o dinheiro do FMI? Na sua maioria, compra de vacina. Mas esse dinheiro doado vai poder ser utilizado para qualquer ação de combate à Covid, desde que seja informado antes ao FMI qual é o planejamento, tudo certinho, o que você vai fazer com o dinheiro que eles estão doando. Então, isso pode dar um respiro para a gente, da gente conseguir mais vacinas. Existem alguns países grandes, como os Estados Unidos, que têm sobra de vacina e que estão passando lá para a Organização Mundial da Saúde, né, através deles, a distribuição igualitária das doses. E a gente pode ser que tudo melhore, mas não quero ser pessimista, nem dizer para vocês se joguem na frente do trem, mas a situação não tá fácil não, gente. Tá bem complicado. Queria dar notícias positivas? Queria. Mas não teve como. Então, lembrando, acabaram as minhas canecas. Mandem DM que eu mando endereço. Para quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, vai. E como diz o Camejo, eu amo o Vitor Camejo, o Jornal de Casa. Ele e o RM são dois topzeiras para mim. Por que você não quer espalhar isso? Ele tem o Camejo Verso. Eu posso ter o Paloma Verso. Onde a gente vai espalhar informação para o mundo. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos. Vamos lá, ajuda esse canal a crescer. Porque quanto mais esse canal crescer, mais eu posso trazer informações. E na verdade a ideia aqui é realmente descomplicar a economia e finanças. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de dar seu like, porque só assim o algoritmo do YouTube vê que isso aqui funciona, que esse vídeo é maneiro, que ele pode passar adiante. E eu sou muito grata por todo o carinho que eu recebo, tanto dos meus ex-alunos quanto dos meus alunos atuais e alguns seguidores que eu ganhei e que eu já amo de paixão. São os meus seguidores. Vejo vocês semana que vem. Sim, eu espero tá tudo melhor semana que vem. Hoje eu só usei a bombinha 2 vezes, então estamos num processo de melhora e vai dar tudo certo. Um beijo, tchau!